Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar a boa notícia, o Evangelho de Deus, do Deus que se fez gente, que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode vir habitar em nós, onde seremos tabernáculos de Deus na terra. Os links estão aí na tela da sua TV e youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com vocês. Você pode ser um aliado nosso, fazer parte deste programa. A sua participação é muito importante, bem como a sua colaboração para que esse programa se mantenha diante dos custos que temos. Nós contamos com as suas orações. As lutas são grandes e nós precisamos que o Senhor nos dirija, nos governe, nos capacite. E também que você divulgue este programa para que ele possa chegar a um público cada vez maior. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo a gente volta para comentar alguma coisa importante da Palavra de Deus para nós. Graça e paz, amados. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse cuidado de Deus sobre nossas vidas e como Ele trata conosco. Quando os pais corrigem os filhos, essa tarefa parece bem mais aceitável para nós do que quando crianças éramos corrigidos por nossos pais, não é verdade? A minha primeira formação é em educação física e durante 10 anos eu fui treinador de atletas de natação. Uma das equipes era de crianças entre 11 e 13 anos e levá-las a fazer treinos mais fortes, corrigir movimentos e cuidar da disciplina muitas vezes demandava muita energia no trabalho. Na sua maioria, as crianças gostavam de treinar e obedecerem bem aos meus comandos, porém havia aquelas que eram desobedientes e muitas vezes precisavam ser chamadas à atenção. Para esses, depois de muitas conversas e orientações, eu dizia que, enquanto eu estava insistindo com eles em exercícios e correções, isso indicava que eu tinha interesse de que eles melhorassem e alcançassem os objetivos. Mas que quando eu deixasse de chamar a atenção e mandasse embora alguma vez do treino, era porque eu já tinha desistido delas. O critério que podemos saber para quando estamos sendo corrigidos por Deus é que se estamos passando por esse tratamento é porque somos filhos amados de Deus. De fato, os pais que corrigem seus filhos expressam verdadeiro amor por eles. O contrário é deixá-los por sua conta e risco, sem chamar-lhes a atenção. O autor de Hebreus diz: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, de 4-6. Nós, pais, corrigimos os filhos segundo aquilo que nos parece certo. Muitas vezes erramos e é necessário pedir perdão e reparar o que fizemos. Entretanto, Deus nunca erra, nunca falha, nunca vacila. Por isso, a submissão a Ele é fundamental para que possamos passar pela correção e sermos aprovados. Deus não tem prazer em nos castigar,
ele não é sádico, antes seu amor quer nos levar a um maior relacionamento com ele. Sua correção tem por propósito nos tornar mais separados do mundo, mais santos e mais parecidos com Jesus Cristo. Hebreus 12:12 diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não é um castigo de Deus, é um treinamento. Ele está fazendo o que é melhor para nós. Tendo isso em mente, Deus nos diz para não ficarmos esmorecidos e nem com autocomiseração, mas restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, como diz Hebreus 12, de 11 a 13. Em sua paráfrase bíblica, Eugene Peterson escreveu: não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece, caia ou pise em algum tropeço e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Que cada correção de Deus sobre nossas vidas, os nossos olhos estejam no amor paternal de Deus para conosco. Um grande abraço, até a próxima. Graça e paz de Jesus Cristo. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu gostaria de abordar um pouquinho aqui sobre o dia em que o mundo ficou escuro. A palavra de Deus nos diz: porque o Senhor vosso Deus é um Deus misericordioso. Ele não vai abandonar ou destruir você ou esquecer a aliança com os seus antepassados, que ele confirmou a eles por juramento. Diz-nos o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Nós temos a tendência de nos tornar um pouco complacentes com a obra da crucificação. Talvez seja porque conhecemos a história até razoavelmente, e talvez seja porque temos uma versão hollywoodiana, limpa de eventos em nossas mentes. Ou talvez seja porque simplesmente não podemos compreender o horror daquele dia. Com o passar das horas, a própria terra começou a prantear o Salvador. Sem explicação, o céu, ao meio-dia, escureceu. Não existe nenhum fenômeno astrológico, astronômico, nenhum fenômeno que possa explicar o escurecimento do Sol, da Terra, por cerca de 3 horas, a não ser algo que transcenda. Esta não seria a primeira vez que lemos nas Escrituras onde Deus fez algo assim com a natureza. Ele fez com que uma grande escuridão cobrisse a terra
no Egito, no livro de Êxodo, no capítulo 10, nos versos 21 e 22, a terra ficou escura. Houve uma escuridão tremenda que as pessoas não enxergavam nada, nem a luz brilhava. E cerca de 40 anos depois, Deus fez com que o sol parasse durante uma das batalhas de Israel, que tem um registro em Josué, no capítulo 10, os versos 12 a 14. Essa escuridão da crucificação foi provavelmente um sinal do julgamento de Deus. Deus pode mexer na natureza, pode operar algumas coisas extraordinárias, e esta é uma delas. Isaías, o profeta Isaías, ele falou de trevas e angústia que cobririam a terra. Naquele dia, rugirão sobre ela como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, verá trevas e angústia. Até a luz será escuridade pelas nuvens. Isaías capítulo 5, versículo 30. Essa luz escurecida pelas nuvens, esse momento em que houve aquela expressão latina, tenebrae facte sunt, as trevas tomaram conta de toda a terra, houve um momento de escurecimento profundo. O Criador estava numa cruz e toda a criação envolta em escuridão, estava em dores, as dores que advêm deste sacrifício tão cruel e cruento. As trevas foram traspassadas pela voz de Jesus ao clamar da cruz. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me viraste as costas? Este é um momento muito duro, quando o Senhor Jesus estava assumindo a nossa natureza pecaminosa, estava morrendo a nossa morte, carregando sobre si não somente os nossos pecados, mas a nós mesmos, envolvendo-se com o pecador de tal forma que o pecador pudesse morrer com ele para o pecado. Essas palavras nos surpreendem, nos desarmam e nos fazem imaginar o que Jesus quis dizer, mas podemos nunca saber totalmente, porque de muitas maneiras este momento é impossível para os seres humanos compreenderem. Deus, que nunca pecou, assumindo o pecado de quem só sabe pecar e só sabe se revoltar, é muito difícil nós compreendermos isto. Nenhum homem, nenhuma mulher jamais experimentou tamanha solidão, tamanho isolamento como Jesus experimentou naquele momento, quando ele sozinho, mas
totalmente encharcado com a humanidade pecaminosa. Ele que não tinha pecado, ele se faz pecado por nós. Ele que estava sozinho fisicamente na cruz, estava incorporando a nossa realidade pecadora. Estava nos levando juntamente com ele ali na cruz. Apesar da traição e abandono dos seus amigos, Jesus sabia que o Pai ainda estava com ele. E ele podia ter o Pai junto, mas aqui ele disse, está chegando a hora, e chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, vocês vão me deixar sozinhos. E, no entanto, eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Ele disse isso em João 16, 32. Meu Pai vai estar comigo. Mas lá na cruz, aqui na cruz, Deus, o Pai, virou o rosto, virou as costas para ele. Por quê? Por que isto? Por que tamanha dureza neste momento? Nós vamos fazer uma pequena parada aqui e já que eu volto para a gente pensar um pouco mais. Por que o Pai virou as costas para ele? Porque Deus, em toda a sua santidade, não podia olhar para o pecado. O Santo Pai teve que virar o rosto e derramar a sua ira sobre o seu Filho amado, porque o seu Filho amado estava realizando a obra mais profunda de todo esse universo, a redenção da criatura rebelde. Jesus se sentiu abandonado por Deus, porque esta foi a consequência necessária do pecado. Por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele teve que ir para a cruz e assumir a nossa causa. O Pai virou as costas para ele e ele clama, meu Deus, por que viraste as costas? Ele experimentou a separação de Deus para que nós não sejamos descartados. Jesus foi abandonado para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus entrou nas trevas para que possamos andar na luz. Como lemos no profeta Isaías, capítulo 53, 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados, fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
As dores físicas da crucificação, por mais horríveis que fossem, não eram nada quando comparadas à ira do Pai sendo derramada sobre o seu Filho. A ira contra o pecado. O pecado é coisa séria. E Jesus estava assumindo o nosso pecado. Isso é o que fez com que o suor de Jesus se tornasse como gotas de sangue lá no Getsemane, antes de ir para o Calvário. Quando ele orava, se possível, passa de mim este cálice. É por isso que ele olhou para a cruz com tanto horror. Não podemos começar a entender o que ele estava passando nesse momento. Nós não temos a capacidade de compreender a grandeza desta hora. Todos os nossos piores temores sobre os horrores do inferno e mais, foram percebidos por Jesus quando ele recebeu o impacto total do nosso pecado. Eu não tenho palavras para descrever a grandeza da redenção e a tremenda dor moral e espiritual, muito maior do que a dor física. Este foi realmente o momento mais doloroso de Deus, tanto do Deus Pai, como do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Este foi o maior sacrifício que Deus poderia ter feito em nosso favor. Toda a Trindade está envolvida neste ato redentivo. A encarnação do Filho para assumir a pecaminosidade da raça humana, para morrer uma morte tão cruel. Isto é inexplicável. Isso nos traz de volta a pergunta que Jesus fez, uma que fazemos também. Por que me abandonaste? Por que me viraste as costas? Mas para Jesus, este não foi um clamor contra o Pai, mas para ele, em tempos de crise, muitas pessoas clamarão a Deus e Deus vai responder. Muitas pessoas estão com raiva de Deus e querem culpá-lo por suas lutas. Estou com raiva de Deus, eles dizem, porque ele não me respondeu. Ou eles duvidam da sabedoria de Deus em suas circunstâncias. Mas esse não foi o caso de Jesus. O seu grito era: meu Deus, meu Deus. Jó, depois do seu sofrimento, disse: ainda que ele me mate, esperarei nele. Eu certamente defenderei meus caminhos diante dele. Jó capítulo 13, versículo 15. E quando muitos dos seguidores de Jesus estavam se afastando, Pedro disse assim: para quem iremos? Você tem as palavras da vida eterna. João 6, 68. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, devemos sempre recorrer ao que entendemos. Deus nos ama e tem nossos melhores e tem por nós melhores interesses em mente. Você pode ter
se sentido abandonado por Deus, mas Deus nunca o abandonou. Talvez você se sinta sozinho e até mesmo abandonado agora, esteja passando por um momento de abandono, de sentir-se sozinho, foi desprezado por alguém, alguém lhe deixou só. Talvez pareça que Deus, de alguma forma, se esqueceu de você. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Jesus foi abandonado para que nunca sejamos abandonados. Ele foi abandonado para que nós pudéssemos ser encontrados. Ele experimentou uma terrível solidão e isolamento para que nunca estivéssemos sozinhos. Aquela obra dele ali era uma obra expiatória que tinha como objetivo nos incluir num pacote que nos tira deste mundo do isolamento, deste mundo do abandono. Ele foi mal compreendido para que pudéssemos saber a verdade e sermos libertos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Aquele momento ali da cruz, ele se tornou a pessoa mais feia deste mundo. O profeta Isaías diz que não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê? Porque ele estava assumindo a nossa fealdade, a fealdade do nosso pecado, a feiura do nosso pecado. E morrendo uma morte que não era dele, era minha e sua. Para que nós pudéssemos encontrar a beleza da ressurreição na nossa vida. Deus prometeu: nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Porque em Cristo Ele realizou uma redenção que pode cobrir toda a perda que nós tivemos no jardim. Lá em Adão nós caímos e nos perdemos. Mas lá no Calvário, Jesus foi abandonado pelo Pai para que nós fôssemos encontrados. Aquele momento, as trevas tomaram conta para esconder, de certo modo, a feiura do Senhor, mas para mostrar a beleza do seu amor em redimir pessoas como eu e você. Essa é uma promessa em que podemos confiar. Eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Esta é uma obra para todo aquele que crê. É o Evangelho de Jesus Cristo. O dia ficou tenebroso para que através deste sacrifício nós fôssemos iluminados com a revelação de um amor que transforma pecadores indignos em filhos do Altíssimo. Eu espero que você ganhe essa experiência da revelação do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que você saiba que Ele morreu para que você morresse e ressuscitasse juntamente com Ele. Quero deixar aqui o meu abraço. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. De coração para coração. Até lá.